Prazer estar aqui outra vez recebendo aqueles que visitam o canal Educação, História e Política por Jorge Carvalho. Hoje vamos ter uma conversa sobre os custos da educação no Brasil e a qualidade do ensino. Duas questões que preocupam e afligem a sociedade brasileira, e nós vamos exatamente conversar sobre as questões de financiamento, as questões do custeio, dos investimentos e quais são os impactos disso na qualidade do ensino. Antes de iniciar esta conversa, eu vou pedir a cada um que aqui está que faça a sua inscrição no canal Educação, História e Política e que assinalem este sino que temos ao lado do link de inscrição, para que possam, daqui para frente, toda vez que a gente postar um novo vídeo, receber este vídeo, ser notificado e acompanhar os debates deste canal que se dedica aos temas que estão definidos no seu nome: Educação, História e Política. Muito bem, vamos começar questionando se aquilo que o Brasil investe na educação básica é suficiente para garantir um ensino de boa qualidade. Olha, eu não direi que o investimento que o Brasil faz é suficiente. Eu direi o seguinte: o investimento que o Brasil faz poderia ser um pouco mais racionalizado. Há alguns desequilíbrios, né? Eu diria que o Brasil tem um investimento razoável, que coloca o Brasil num patamar de tranquilidade, de segurança, quando a gente pensa no ensino superior, não é? O Brasil, com seus investimentos no ensino superior, se eu apanhar um indicador como o indicador do que investem os países membros da OCDE, por exemplo, eu direi o seguinte: o Brasil está dentro do padrão OCDE no que concerne aos investimentos no ensino superior. O Brasil tem uma disfunção no que diz respeito a investir na educação básica. Quando a gente olha o investimento em educação básica, o que é que a gente vê? O Brasil investe em educação básica, um aluno da educação básica, em média, custa cerca de 40% do que custa um aluno no ensino superior, entre 30% e 40%. E isso é muito pouco, porque essa não é a média internacional, principalmente se nós tomarmos países que têm uma economia do porte que é a economia brasileira, né? Então, o Brasil precisaria equalizar melhor os investimentos que ele faz em educação básica e passar a investir mais em educação básica. Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, é isso que diz a sigla Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, né? Isso é o que é o fundo. Muita gente, quando a gente fala em Fundeb, né, as pessoas tendem a pensar, isso é uma coisa que se generalizou no pensamento popular brasileiro. O que as pessoas pensam quando a gente fala em Fundeb? As pessoas imaginam que falar em Fundeb é falar de uma quantidade de recursos que o governo federal manda para os estados e municípios, para que os estados e municípios gastem em educação. Isto é uma falácia, isto não é verdadeiro, né? O Fundeb é um fundo. Na verdade, o Fundeb são 27 fundos, né? Porque ele é constituído em cada estado por 15% das receitas tributárias do estado e 15% das receitas tributárias de cada um dos municípios, né? Ou seja, não há dinheiro federal nisto. É dinheiro dos estados e dos municípios. Inclusive as receitas de transferência. Exemplifico, né? Quando você põe gasolina no seu carro, você, no preço da gasolina, paga o imposto sobre combustíveis, né?
O imposto sobre combustíveis vai para os cofres do Tesouro Nacional, do governo federal. Uma parte desse dinheiro, no caso de Sergipe, uma parte desse dinheiro volta para Sergipe como forma de retribuir o contribuinte sergipano que gastou e que pagou aquele imposto. A maior parte fica no Tesouro Nacional. Uma parte volta para Sergipe, certo? Dessa parte que volta para Sergipe, na hora que ela volta, já desconta automaticamente 15% e põe na conta Fundeb, né? Então, o Fundeb é um fundo que se forma a partir de 15% das receitas tributárias de estados e municípios. Sergipe tem 75 municípios. Então, tem 76 entes, 75 municípios, mais o Tesouro Estadual, são 76 entes que todo mês colocam 15% das suas receitas numa conta especial que existe no Banco do Brasil, chamada Conta Fundeb. Essa é a primeira parte para a gente entender o que é este fundo. Segunda parte, o governo federal, a cada ano, estabelece o custo aluno-ano no Brasil. O que é o custo aluno-ano? É um custo médio, um cálculo médio que faz de quanto custa cada aluno na escola. Atualmente, o custo aluno-ano na educação básica brasileira é de 3 mil e poucos reais, em média. É uma média pela seguinte razão, porque o aluno da educação infantil tem um custo, o aluno do ensino médio tem outro, o do ensino médio integral tem outro, o do ensino fundamental 1, dos 4 primeiros anos, tem outro custo, o do ensino fundamental 2 tem outro, então se tira uma média. E isso é o custo aluno que é fixado anualmente. Aí para gente fazer um raciocínio de bodegueiro, vamos supor o seguinte, que o estado de Sergipe, este ano, arrecadou 10 bilhões, certo? E 15% de 10 bilhões é 1,5 bilhão. Não é isso? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que todo mundo botou dinheiro lá dentro do fundo. E vai dividir esse dinheiro pela quantidade de alunos que está matriculado em cada município e nas escolas estaduais. O estado retira, às vezes, o número de alunos que ele tem matriculado e cada município assim sucessivamente. O que é que ocorre? Em alguns municípios, se você pegar o orçamento municipal, o que o município tem para gastar com a educação, se você dividir pelo número de alunos do município, dá menos de... Então, esse município vai retirar do fundo mais do que botou até completar. O estado de Sergipe, um aluno do estado de Sergipe custa quase 8 mil reais por ano, cada aluno. O estado de Sergipe retira 4 mil reais a menos do que o que coloca no fundo. Entendeu? Por quê? Porque o custo aluno está acima da média. Alguém pode dizer, olha, isso é injusto. Por exemplo, a prefeitura de Aracaju. O custo aluno na prefeitura de Aracaju é de 11 mil reais. Né? Porque as escolas têm melhor infraestrutura, o salário dos professores é melhor, e por aí tem mais equipamento. Aí você pode dizer, olha, é injusto Aracaju botar muito dinheiro e tirar pouco. Não, na verdade, esse dinheiro todo vai para a escola pública. É para que não haja uma disparidade muito grande entre as condições de estudar que tem um aluno de uma escola municipal de Aracaju, que tem um aluno de uma escola da rede estadual e um aluno da escola de um povoado do município de Brejo Grande, por exemplo. Entendeu? Onde o custo aluno é mais baixo. Entende? O fundo é uma democratização dos recursos que são empregados em educação em cada estado. E aí você pode estar se perguntando, e o governo federal não entra com absolutamente nada? Entra. Naqueles estados onde, feito o bolo do fundo, se divide pelo número de alunos e esse valor não dá por aluno, o governo federal complementa
com até 10% do total que foi constituído no fundo daquele estado, para elevar a quantidade de recursos disponíveis. Isso provoca algumas distorções. Eu lhe digo, na região Nordeste, por exemplo, tem 2 estados que não recebem um único centavo do governo federal: Sergipe e Rio Grande do Norte. Por quê? Sergipe e Rio Grande do Norte, no momento em que o fundo foi constituído, são os 2 estados que tinham o custo aluno mais elevado, entendeu? Por isso, o fundo de Sergipe e o fundo do Rio Grande do Norte não recebe nada. Se aprovar o novo Fundeb, passaremos a receber cerca de 60 municípios sergipanos serão beneficiados, se aprovarmos o novo Fundeb, né? Então, o Fundeb é um fundo constitucionalmente criado para equalizar a quantidade de recursos que são empregados na educação básica. Esse fundo tem um problema. Esse fundo, ele foi criado e está posto na parte das disposições constitucionais transitórias da Constituição brasileira, que tem vigência até o dia 31 de dezembro de 2020. Por isto, agora está essa discussão no Congresso Nacional acerca do fundo. O fundo foi criado em 1996, é a Emenda Constitucional 14. Só que ao ser criado, ele era Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. O conceito de educação básica chegou em 2006, entendeu? Inicialmente ele era Fundo de Valorização e de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério pela Emenda 14 de 1996. E ele deu efetivamente um grande impulso ao ensino fundamental, né, que era aquilo que ele se destinou nos 10 primeiros anos. Em 2006, foi criado, em substituição ao Fundef, o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E o que é que mudou de um para o outro? É que no primeiro fundo não se podia aplicar os recursos para a manutenção do ensino médio. Só era possível aplicar esses recursos para a manutenção do ensino fundamental. Da mesma maneira, não era possível aplicar esses recursos para a educação infantil. Era só para o ensino fundamental, né? Em 2006, com a chegada do Fundeb, né, nós tivemos o alargamento, porque se passou a atender também a educação, o ensino médio e a educação infantil. E o volume de recursos do fundo aumentou um pouco mais. O que aconteceu nesse período? Veja uma coisa. Até 1996, quando o Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, começou em 96, você tinha uma quantidade muito grande de meninos em idade escolarizável entre os 7 e 14 anos fora da escola. Primeiro com o Fundef e depois a continuidade com o Fundeb, nós chegamos ao ano de 2019, o Brasil tem mais de 98% dos alunos em idade de escolarizável na escola. E olha que nesse período nós fizemos também uma iniciativa importante de inclusão, né? Inclusão de pessoas que se consideravam que eram inaptas, né, a frequentar a escola, que não tinham aptidão. O Fundeb, que sucedeu o Fundef, o Fundeb é uma emenda constitucional do ano de 2006, a emenda constitucional 53 de 2006, né, que criou o Fundeb. Então ele representa um avanço enorme, mas ainda há muito por fazer. Representa um avanço muito grande. E esse avanço se deve ao fato de que o Fundeb
pôde colocar recursos à disposição da sociedade para serem aplicados em educação. Digo mais, se você olhar, vamos ficar só no estado de Sergipe, nos exemplos, se você olhar qualquer município sergipano, antes do Fundef e antes do Fundeb, eles não tinham instalações escolares em quantidade suficiente e adequada para cumprir a obrigação constitucional do município, que é a obrigação de manter o ensino fundamental. Foi o Fundeb que colocou nos municípios recursos suficientes para a manutenção do ensino fundamental e da educação infantil. Ora, hoje, a maior parte da matrícula já é municipal. Entendeu? Isso é um avanço extraordinário se você considerar que até a criação desses fundos, em Sergipe, era praticamente o Estado que assumia a responsabilidade por todo o ensino fundamental. Sendo que, constitucionalmente, esta é uma responsabilidade municipal, né? Foram os fundos que proporcionaram essa possibilidade. Sem falar que os fundos ainda trouxeram efeitos colaterais extremamente importantes. A lei, com os fundos, definiu o que é gasto em educação. Ou seja, o que é gastar em educação? Antes dos fundos, havia o hábito, tanto nos estados como nos municípios, de pegar a folha de salários dos professores aposentados e colocar na rubrica educação, naqueles 25% de vinculação que obrigatoriamente se deve gastar em educação. Ora, isso na verdade era uma burla ao gasto em educação. As pessoas, ao se aposentarem, elas passaram a vida contribuindo para um fundo previdenciário. Se o Estado gerenciou mal o fundo previdenciário, se a União gerenciou mal o fundo previdenciário, essa é uma discussão de outra natureza. Mas pagar aposentado pelo fato de ser professor e colocar na conta educação não é gastar em educação. É pegar o dinheiro da educação e desviar para a previdência, não é? Gastar em educação é aplicar na atividade fim. E a lei que criou os fundos ainda especificou mais o que é a atividade fim. Por exemplo, alimentação escolar não é gasto em educação. Não é atividade fim. Entendeu? Todas essas coisas foram regulamentadas a partir do estabelecimento dos fundos. E, além disso, algo extremamente importante da lei dos fundos, que se chama a valorização do professor. Há um piso salarial nacional para o professor, que é de um valor ainda baixo. O Brasil precisa aumentar o piso salarial que paga aos seus docentes. Todavia, se você retroceder a antes de 2006, antes do Fundeb, a antes de 1996, antes do Fundef, o que é que você vai constatar? A maior parte dos municípios pagava menos que um salário mínimo como remuneração docente. Isso era uma síntese, né? Isso era uma coisa vergonhosa que o fundo teve condição de corrigir. Então, todos esses elementos são conquistas do fundo. Todos esses elementos são contribuições que o fundo deu ao aperfeiçoamento da qualidade do ensino. Os que são críticos do fundo dizem, olha, e a educação do Brasil é boa? Não, a educação do Brasil tem muito por fazer e tem muito a avançar. Mas a pergunta é, qual é o indicador que a gente tinha anterior que a educação do Brasil é boa? Eu pergunto a você, quanto por cento da população tinha acesso à escola nos anos 60? Entendeu? Pergunto a você ainda mais, qual era o indicador que você tinha que lhe permitia indicar, que lhe permitia aferir essa qualidade do ensino que a gente decanta? Na verdade, ele não tinha indicador nenhum.
Medir a qualidade do ensino no Brasil é um fato recentíssimo. Nós passamos a medir com regularidade a partir do ano de 2005, é do século XXI. Então eu não posso afirmar que antes a escola era melhor do que agora por uma razão muito simples. Eu não avaliava a qualidade do ensino. Eu não avaliava o ensino que era oferecido à população. E eu pegava a maior parte dos filhos da elite de qualquer lugar, colocava dentro de uma escola, e aí essa escola pública admitia 10, 15, 20, 25% de filhos do povo que estudavam ali junto com os filhos da elite e que tinham sucesso escolar. Mas veja, na verdade, isso era um dado que servia de generalização e se dizia como se aquilo fosse oferecido a todos. E a gente precisa, né, repensar e olhar melhor, olhar com um olhar que verticalize esse tipo de análise para a gente afirmar que era assim. Eu quero dizer o seguinte, o fundo da educação é um avanço que a sociedade brasileira conquistou e que tem um papel ainda extremamente importante a cumprir na garantia dos recursos, na normatização em que é que se gasta esses recursos. O fundo é a principal fonte de financiamento da educação brasileira. Agora, é importante a gente ter clareza de algo. O fundo não é a única fonte. Constitucionalmente, estados e municípios devem investir 25% das suas receitas em educação, tá certo? Ora, o fundo corresponde a 15% das receitas tributárias de estados e municípios. É mais ou menos algo entre 50% e 60%, cerca de 60% de tudo que municípios e estados gastam em educação. Os outros 15% para chegar, os outros 10% para chegar aos 25% corresponde a 40% do gasto total, né? Porque isso tudo junto significa 25%. E o fundo garante o pagamento do piso salarial nacional aos professores da educação básica. Sem o fundo, tenha certeza que a situação de remuneração docente no Brasil seria muito mais vexatória do que aquilo que ela ainda é. Entendeu? Essa é uma fonte que o Brasil garantiu, essa é uma fonte que o Brasil usou para ampliar a oferta de escolarização. Nós resolvemos um problema importante e, por resolvê-lo, fomos capazes de criar outro. O grande problema que a escola pública brasileira discute agora chama-se qualidade. Que tipo de ensino eu estou oferecendo à sociedade? Ainda esta semana eu estava fazendo um estudo sobre indicadores da educação de Sergipe. Não é? As avaliações começaram em 2005. Se eu pegar 2005, a escala das avaliações, se eu pegar o ensino médio, por exemplo, em 2005, Sergipe tinha uma avaliação, era de 2,9 no ensino médio. Aí, em 2007, caiu para 2,7. Em 2009, voltou para 2,9. Em 2011, continuou em 2,9. Em 2013, caiu para 2,7. E em 15, caiu para 2,5. Né? Em 17, Sergipe, porque a avaliação é bianual. Em 17, Sergipe inverteu a curva e pela primeira vez chegou a 3,1. Entendeu? Sergipe ficou de 2005 até 2015 ou numa linha ou numa descendente. Em 2017 deu um salto que chegou a 3,1. Alguém vai dizer, mas é muito pouco. É pouco, olha, nessa escala, né,
0,1 representa um investimento muito grande. Por quê? Como é que se obtém esses números? Qual é o conteúdo do 2,9, do 3,1? O conteúdo é o seguinte: é a média de aproveitamento de aprendizagem em língua nacional e em matemática numa equação que se tira essa média. O que é que representou subir de 2,5 para 3,1? Representou o seguinte, que o Estado tanto melhorou em aproveitamento, como melhorou em combate à evasão, né? A permanência na escola melhorou, entendeu? São dois fatores importantes que se considera no processo. Estou falando do ensino médio, ou seja, no ensino médio você pegava o ranking nacional, 27 posições, Sergipe era, desde 2005, a posição 27. Passou para a posição 23. Aí alguém pode dizer, mas só 23? Eu estou dizendo, durante 2005 até 2015, 10 anos, ficou na posição 27. Em 2 anos, saltou da posição 27 para a posição 23. Subiu 4 posições e a gente tem esperança que agora, na próxima avaliação, quando ela for divulgada, Sergipe avance mais. É o que todos nós desejamos. Você pega o ensino fundamental 2. O ensino fundamental 2, Sergipe nunca teve bom desempenho, aquele que leva o aluno até o 9º ano. Sempre foi uma linha, uma reta, nunca foi um ascendente, e uma outra vez oscilou para baixo. Agora, em 2017, subiu. Ensino Fundamental 1 vinha subindo. Agora, em 2017, subiu mais ainda. Isso é um dado animador, isso é um dado alvissareiro. Agora, além disso, elevou a matrícula no ensino médio, é um avanço significativo, porque quem trabalha com educação sabe o que significa mover cada 0,1 dessa escala. Cada área da educação básica tem um caminho. No ensino médio, e estava inerte há 10 anos na última posição da escala de avaliação nacional e inverteu a curva e começou a subir nessa escala. Eu atribuo o sucesso do ensino médio ao ensino médio integral. 48 escolas de ensino médio integral funcionando em Sergipe. Tinha 2 escolas funcionando regularmente. O Ateneu Sergipense em Aracaju e a escola Marco Maciel também em Aracaju. E dentro da Secretaria da Educação havia uma discussão entre alguns técnicos que pretendiam extinguir o ensino médio integral nessas 2 escolas. E havia em Nossa Senhora da Glória a escola Manuel Messias Feitosa, que funcionava e oferecia um ensino médio integral por sua conta e risco, né, por um acordo entre os professores, mas sem se subordinar a muitos padrões de aprimoramento técnico, digamos assim, exatamente porque faltava apoio técnico por parte da Secretaria da Educação. Com o investimento em ensino médio integral que foi feito, o ensino médio integral do Ateneu foi reformulado, o do antigo Marco Maciel, que hoje se chama Centro de Excelência Professora Maria Ivanda, avançou muitíssimo, se aperfeiçoou. O Manuel Messias foi regulamentado pela Secretaria da Educação e 45 outras escolas aderiram ao ensino médio integral e avançaram muito nos indicadores. Acho que essas 48 escolas estaduais de ensino médio integral, num total de cerca de 80 que o Estado possui. O Estado possui cerca de 80 escolas de ensino médio, né? Pouco mais de 80. É um avanço extraordinário.
Um outro investimento que foi feito no ensino médio, ensino técnico profissionalizante. Acho que isso também ajudou bastante. 16 escolas técnicas, né, estaduais. Algumas escolas técnicas extremamente inovadoras. A primeira escola técnica de Sergipe, num assentamento de sem terra, é em Poço Redondo. Então isso tudo são coisas que ajudam a avançar. Por exemplo, o Ateneu, eu dou um exemplo muito concreto do que é o Ateneu, né? Às vezes as pessoas têm um olhar muito conservador sobre a escola. O Ateneu, entre 2015 e 2019, mas entre 2015 e 2018, 2019, todos os alunos do Ateneu que concluíram o terceiro ano do ensino médio foram aprovados para ingressar em instituições do ensino superior. Eu estou falando de 100% de aprovação. Isso se fosse uma escola da rede particular, o Estado estaria coalhado de outdoors informando isso à sociedade. Isto se fosse uma escola da rede particular, os anúncios de TV, de rádio e de internet estariam coalhando as residências e os olhares de todos os sergipanos. Mas nós temos em Sergipe uma escola que passou 4 anos aprovando todos os alunos que concluíram o terceiro ano do ensino médio. Alguém pode dizer, mas conclui pouco. Não, no Ateneu conclui por ano cerca de 300 alunos. Você imagina o que é isso? 300 filhos da escola pública que concluem o terceiro ano do ensino médio e ingressam no ensino superior. Eu penso que isso é uma expressão indicadora de boa qualidade. E mais, a média de ingresso no ensino superior da escola pública sergipana, segundo dados apresentados pela Universidade Federal de Sergipe, vem se elevando nos últimos 5 anos em Sergipe, né? Então, eu acho que isso é um atestado de que efetivamente, né, isso avançou. Do mesmo modo, o acompanhamento técnico que foi montado na Secretaria de Educação para assistir às escolas de ensino fundamental também permitiu que avançasse a qualidade e se reduzisse a evasão escolar no ensino fundamental. Sem falar que essas escolas todas foram dotadas de equipamentos e de outras coisas que não possuíam antes e que ajudaram a aperfeiçoar a qualidade do seu funcionamento. Sobre a questão do Fundeb, nós sabemos que o presidente da República ele buscou por todos os meios, né, encontrar mecanismos que não permitissem a aprovação da nova emenda. Depois tentou fazer com que a emenda só entrasse em vigor a partir de 2022. Ou seja, nós teríamos como se o ano fiscal de 2021 não viesse a existir. Nós saltaríamos de 2020, de dezembro de 2020, quando acabava a regulamentação do financiamento da educação, e só iríamos ter financiamento da educação novamente em janeiro de 2022. Né? Então ficaria um vácuo que ninguém saberia de onde tiraria os recursos para efetivamente financiar e o que financiar. Terceiro, a tentativa de criar um programa Renda Brasil, né, usando recursos do Fundeb. Né? Olha, uma das coisas boas que o Fundeb trouxe para a sociedade brasileira foi exatamente o fato de fazer com que se regulamentasse o que é gasto em educação. Se você voltar a um passado anterior ao Fundeb, o que é que você vai ver? O prefeito queria pavimentar a rua tal. E aí, na rua tal, ele olhava, na rua tal tinha uma escola pública. Ele ia lá, pavimentava a rua e retirava dos 25% a serem gastos em educação, os recursos necessários para pavimentar a rua. E afirmava, olha, investimos em educação, pavimentamos a rua onde está localizada a escola tal. Na verdade,
É um desvio de recurso, é evidente. Se colocava os recursos da alimentação escolar, em muitas situações, como sendo investimento em educação. Não, isso é política social de suplementação alimentar. Né? Ou seja, se constata que as pessoas não têm renda suficiente para alimentar os filhos em idade escolar adequadamente, e o país criou um grande programa que é o Programa de Suplementação Alimentar na Escola, conhecido como merenda escolar, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Né? O Fundeb normatizou justamente isto. Quanto à política nacional de educação, eu lamento que um país com as dimensões do Brasil, uma economia do tamanho da economia brasileira, um país com a representatividade internacional como é o Brasil e com a população, né? O Brasil hoje é um país urbano, predominantemente urbano. Mesmo as populações rurais, em vários lugares, são populações, digamos assim, entre aspas, urbanizadas. Né? Você está neste país, e mesmo, né, na zona rural, aí é mais grave ainda, nos lugares remotos, onde é difícil você ter acesso, onde você na Amazônia, que você precisa viajar 2, 3 dias de barco para chegar a uma localidade, não é? Você está neste país desde janeiro de 2019 sem política educacional. Vamos rememorar. Quando o presidente assumiu, em janeiro de 2019, ele nomeou o senhor Ricardo Vélez Rodrigues para ser o ministro da Educação. Todos lembram do ministro colombiano. O senhor Ricardo Vélez Rodrigues passou 3 meses e não conseguiu sequer montar a equipe do Ministério da Educação. Como você perdeu 3 meses sem que o país tivesse rumo nenhum na educação? E para provar que aquilo que é ruim pode ficar pior, o presidente fez a opção de nomear o senhor Abraham Weintraub para exercer o cargo de ministro da Educação. De tristíssima memória. Passou um período horroroso de desqualificação das instituições educacionais, de desqualificação das políticas educacionais brasileiras, de desqualificação da pedagogia brasileira, né? Uma pedagogia que tem grandes nomes que são reconhecidos internacionalmente, como Paulo Freire, como Anísio Teixeira, como Darcy Ribeiro, né? Pascoal Leme. Esses pedagogos foram desqualificados por alguém que não faz a menor ideia do que seja política educacional. Né? Felizmente foi embora, não deixou saudades. Foi embora em muito boa hora e que não volte mais. Né? E em seguida foi um desastre. Nomeou um que foi sem nunca ter sido. Né? Um senhor que antes de tomar posse se descobriu que o currículo dele era uma fraude, né? E que agora ele passou 5 dias no cargo, não tomou posse, e agora o que a gente vê, qualquer cidadão, eu convido, vá à plataforma Lattes no CNPq, no site do CNPq, né? Todo mundo que é do meio acadêmico conhece a plataforma Lattes, e quem não conhecer, coloque no buscador Google, plataforma Lattes, você entra lá, você confere o currículo de todo mundo que é do mundo acadêmico. No currículo desse ministro, que foi sem nunca ter sido, Decotelli, né, já está anotado que ele foi ministro da Educação do Brasil. Durante 5 dias. Na verdade, ele não foi, ele tinha expectativa de ser, porque ele não tomou posse. Você só é investido na função com o ato da posse. O que faz você estar na função é você ser investido com a posse. Ele não foi investido e colocou no currículo que foi ministro. Ele foi designado para o cargo de ministro, mas ele não foi ministro porque ele nunca foi empossado. E agora nós temos um novo ministro que tomou posse
e comunicou à nação no dia seguinte que havia contraído Covid-19. Eu espero que ele esteja se recuperando, porque a sociedade brasileira precisa saber a que veio, e a sociedade brasileira não pode continuar, né? Nós estamos terminando amanhã o mês de julho. São 19 meses de governo com o Ministério da Educação da República Federativa do Brasil absolutamente parado, sem nenhuma ação. E o Brasil tem coisas importantíssimas para resolver. Nós temos o Fundeb, que ainda precisa ser votado no Senado, e que, efetivamente, a autoridade da política educacional, que é o Ministro da Educação, precisa interagir com o Congresso, com o Senado Federal, para que essa emenda constitucional ande e para que as coisas se aperfeiçoem. Nós temos uma outra questão importantíssima. O Ministério da Educação, o Abraham Weintraub, baixou uma portaria dando orientações para o funcionamento da escola e estabeleceu o seguinte, que nós, brasileiros, passaríamos a funcionar remotamente. Isso é muito bom, muito bacana. Só que há um detalhe. Em 25% dos lares, 25% dos domicílios de alunos da escola pública não há internet. E aí, como é que essas pessoas vão ter aula? Mas, onde há internet, ela é de baixa velocidade. Olha, nós sabemos que a internet no Brasil ainda precisa avançar muito. Então, você imagine, né, as pessoas que não podem pagar por uma internet de alta velocidade. Como é que elas vão estudar remotamente? Né? De que jeito? Mas, se há internet, muitas vezes na casa não há nenhum notebook, não há nenhum microcomputador, há um telefone celular, um smartphone, que só serve para falar ou para baixar coisas simples da internet, como uma rede WhatsApp, uma rede Facebook. Mas se você precisar baixar um aplicativo de estudo, precisar fazer uma busca, você não tem como. Como é que essas pessoas vão estudar e acompanhar atividades escolares? Sob quais condições, né? Então, o Brasil precisa corrigir essas distorções. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que foi apresentado pela deputada professora Dorinha, que foi a relatora do Fundeb na Câmara dos Deputados, pela deputada Tabata Amaral e pelo deputado Edilvan Alencar. São 3 deputados que hoje cumprem um papel importante na bancada da educação do Congresso Nacional, né? Todos 3 são profissionais da educação. Não, a Tabata não. Não é profissional da educação, mas se engajou com a causa. E eles propuseram regulamentar o uso dos recursos do Fustel. O Fustel é o Fundo Nacional de Telecomunicações e tem lá parado no Fustel há alguns anos 26 bilhões de reais que seriam suficientes para instalar internet de banda larga com alta velocidade em todas as escolas públicas brasileiras, que seria suficiente para oferecer ao menos um notebook a todos os estudantes brasileiros da escola pública que não possuem esse tipo de equipamento. Ou seja, é preciso que o Congresso ponha esse projeto para andar. E para isso é necessário que o Poder Executivo negocie com o Poder Legislativo para que essas coisas avancem, né? Então, nós não temos ministro da Educação há 19 meses e tudo isso fica mal parado, mal resolvido, mal encaminhado. Por exemplo, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular está travada no Ministério da Educação, entendeu? A reforma dos cursos de formação de professores está travada no Ministério da Educação desde janeiro de 2019. São questões da política educacional brasileira que não podem mais esperar. Sobre esse tema, né, que é um tema que me apaixona,
né? E toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu termino alguém tendo que puxar o freio de mão, porque senão eu não paro de falar. E agradeço a todos que tiveram paciência de ficar aqui nos ouvindo. Muito obrigado. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee.